pessoal, tudo bem? Eu sou Franju e na aula de hoje iremos conhecer linguagem de controle de dados. Quem são eles? Grant, Show, Revogue e Drop. Então nessa aula a gente vai aprender a criar usuário para estar administrando o MySQL, ok? Então vamos para a aula. Muito bem. Bom pessoal, dessa vez não vou utilizar o MySQL Workbench, tá? Vou utilizar mesmo o PHP para estar ilustrando essa aula de criar usuário para administrar nosso banco de dados. A primeira coisa que eu quero que vocês façam, entra lá, abra outra aba no seu navegador, tá? Digite localhost /phpMyAdmin, certo? Mas primeiro vocês precisam levantar o seu servidor, tanto o AMP que vocês levantaram, outros tipos aí, tá? Levantou ele, tá? Aí a gente consegue acessar essa parte aqui. Como eu estou utilizando aqui o usuário root, que é o usuário master daqui da conta, então eu vou executar para entrar dentro do meu painel de controle aqui do PHPMyAdmin. Criei três bases de dados, tá? Inspirado no anime Cavaleiro do Zodíaco. Temos aqui a primeira base de dados, que é a Athena. Tem aqui 3 tabelas: Cavaleiros de Bronze, Cavaleiros de Ouro, Cavaleiros de Prata. Temos aqui outra base de dados, Asgard, só tem uma tabela, Guerreiros Deuses. E tem aqui a base de dados Poseidon, que só tem uma tabela, Marinas. Eu criei essas 3 bases de dados para estar fazendo essa aula de administração de usuários no meu servidor, tá? Aqui dentro do meu PHPMyAdmin, né? Ele vai administrar a minha base de dados. Como eu estou utilizando a root, eu tenho a possibilidade de visualizar toda essa base de dados e além do que eu criei. Com o meu administrador root, eu tenho acesso a esse carinha aqui, esse link, contas de usuário, que eu posso visualizar todas as contas de usuário que eu tenho aqui para administrar o meu banco de dados. Só tenho 2 e tem aqui a root, que é global, que eu tenho acesso de privilégio. Posso fazer tudo com esse acesso aqui: inserir, selecionar, fazer atualização, que é o update, e deletar. Posso fazer tudo aqui com ela, certo? E até criar outras contas de usuário se eu quiser fazer por aqui. Mas eu vou ensinar vocês a utilizar pelo terminal, né, do nosso AMP. Então vem aqui, estou aqui com o meu AMP levantado, MySQL console. Então muitas pessoas podem aí chamar de MySQL console, pelo shell, prompt de comando, tá? Tanto faz aí o nome que ele vai abrir aqui. A nossa telinha preta, como se fosse o CMD do Windows ou DOS, né, que muita gente conhece. Logo de cara ele vai pedir aqui a minha senha. Como eu sou administrador, né, estou com a conta administrador aqui, ele vai pedir para logar. Aperto Enter, ele loga, tá? Então tenho todos os detalhes aqui da versão, fabricante, certo? Então aqui posso listar aqui mesmo dentro do terminal o usuário que tem aqui dentro. Então o que eu faço? Vem aqui, select, aí eu vou querer mostrar, vou querer ver o host, vírgula, user. Então aqui só nessa visualização que eu vou fazer, eu vou visualizar o host e o user. Bom, eu vou colocar aqui um privilégio, vamos ver, select priv. Então aqui significa o quê? Eu vou ver o host, o usuário, e se ele tem privilégio de selecionar. Vem aqui, from, tanto faz eu escrever maiúsculo e minúsculo, mas eu vou escrever aqui bonito para vocês entenderem. E vem aqui e coloca aqui MySQL .user. Com isso, vai mostrar o usuário. Se der erro, ele vai dar um sinal aí me dizendo que está errado. Bom, não deu erro, mas mostrou aqui, ó. Olha só. Host, tá vendo o host? Qual é o meu serve?
o usuário que eu tenho cadastrado. Aqui, Y e N. Y significa que eu tenho acesso. Select, né? Posso selecionar qualquer informação em qualquer base de dados. E aqui eu não tenho privilégio com esse usuário aqui, tá vendo? Bom, então eu vou criar aqui um usuário para mim, tá? Vem aqui, create, eu dou sequência, porque cada comando que você faz, o nosso terminal ele já dá um espaço para você criar um outro comando, tá? Vem aqui, create, user, vou criar um usuário, aí eu vou colocar o nome do usuário que eu quero, vou colocar aqui, ó, franjum, arroba, e você vai digitar nessa parte o server. No meu caso, o server aqui do meu terminal é localhost. Ok, feito isso, vou colocar a senha. Tem aqui identified, tá vendo? Tem que digitar certinho, senão dá errado, tá? By, aí eu coloco a senha. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então tem aqui a create user. O nome do usuário que eu vou criar vai ser franju, dentro desse serve, com a senha 1, 2, 3, 4, 5. Eu criando isso, vamos ver. Pronto, ó, ok. Ele criou a senha, tá? Mas vai ficar criptografada. E vamos selecionar aqui, ó. Select. Tá? Vem aqui. Host. User. E select. Vou digitar aqui select para ver se eu tenho privilégio de selecionar algum conteúdo aí. Pronto, vem aqui from a base mysql.user para listar os usuários do meu MySQL. Aqui, ó, mostrou, tá vendo? Root, MySQL SWS, W não, YS, né? E franjou não tem nenhum privilégio de selecionar aqui. Claro, então a primeira coisa que eu vou fazer é criar a seleção aqui, né? Vou criar um privilégio para selecionar. Com isso, detalhe, né? Como criei aqui, não mostrou aqui no meu PHPMyAdmin. Vou atualizar aqui. Olha lá, mostrou, tá vendo? Olha ele aqui, ó, o primeiro da fila. Então, um privilégio nenhum, tá? Então aqui eu não tenho nenhum privilégio, ó, sem privilégio. Se eu vim aqui, ó, editar privilégio, ele vai mostrar que eu não tenho nada, ó. Então esse usuário não consegue fazer nada, tá? Se eu for logar, não vou ter acesso aqui a nenhuma base de dados. Bom, então aí eu vou criar aqui o nosso acesso. Então vem aqui, grant, vem aqui, vou criar select. Então aqui significa que o privilégio que eu vou dar para algum usuário vai ser só de selecionar. Vou descer um pouquinho mais aqui esse cara. Posso, olha só que detalhe, aqui eu vou dar o privilégio de selecionar total, tá? Posso fazer o seguinte, ó, abre, fecha parênteses e digitar o campus. Posso digitar aqui os campos que eu quero que ele, por exemplo, campo 1, um exemplo, vai, tá, pessoal? Aqui, ó, campo 2 e campo 3. Significa o quê? Que o usuário que eu vou dar acesso, ele só vai ter acesso a esses tipos de coluna. E pronto, para selecionar. Se tiver a tabela em determinada tabela que eu vou falar, que ele tem mais campos, ele não vai ter acesso. Então aqui estou dando acesso só a 3 colunas. Bom, chega de enrolação, vamos continuar aqui. Então vou dar um acesso de selecionar, tá? On. Aí o seguinte, esse rapaz que eu acabei de fazer aqui é o seguinte, essa opção aqui, eu dou acesso a qual base de dados? Se eu colocar asterístico, significa que ele vai ter acesso a tudo isso daqui, ó. Vendo? Ponto, a tabela que eu quero que ele tenha acesso. Então, significa que se eu colocar essa informação, que é privilégio total, tá? Então, ele vai ter acesso tanto à base de dados, tanto todas as tabelas que eu for criar. Se eu for criar aqui no Atenas mais tabela, ele vai ter acesso, tá?
Mas nesse caso eu vou fazer o seguinte. Eu vou querer dar um acesso na tabela Atenas. Ponto aqui é base de dados Atenas. Na tabela Cavaleiros de Bronze. Então, vem aqui. Ok. Dei aqui. Onde vai ser esse privilégio aqui, tá vendo? Selecionar. E eu vou dizer para ele aí qual usuário que vai ter esse privilégio. Então, vai ser quem? Franjum, arroba, o host, tá? É muito importante, local. Como estou utilizando aqui o próprio PHPadmin. Então, vem aqui e crio. Olha lá, foi. Tá vendo? Criou aqui. Então, aí significa o quê? Que esse usuário aqui só vai ter acesso a essa tabela, né? Tabela não. Base de dados, Atenas, e essa tabela aqui. E ele só vai poder selecionar. Ok? Então, aí criou. Mas aí vamos, será que ele vai aparecer aqui? Toda essa informação que eu acabei de criar? Vem aqui. Vou aqui clicar de novo no link para atualizar. Ó, não mostra nada. Por quê? Eu dei um acesso específico para esse usuário aqui. Tá? Aqui eu visualizo acesso global. Como eu não dei acesso global, não vejo nada aqui. Então, vem aqui, ó, editar privilégio. Tá? Então, aí também não vejo privilégio dado, mas como eu dei acesso a essa base de dados, eu venho aqui, ó, base de dados. Olha só. Então, significa que o usuário, Franjum, tem acesso a essa base de dados. Privilégio total na base de dados? Nenhum. Tá vendo? Mas, ó, privilégio específico de tabela. Esse usuário tem. Qual que é? Vem aqui, ó, editar no privilégio. Ele vai mostrar que eu não tenho na base de dados, mas, ó, tabela. Vem aqui, ele mostra, ó, eu tenho acesso, né, esse usuário Franjum tem acesso na tabela Cavaleiros dos Zodíacos, né? Zodíacos não, Cavaleiros de Bronze. O privilégio que ele tem é só isso, ó, Select. Tá vendo? Mais algum privilégio de coluna? Não. Então ele vai selecionar todas. Tá? Eu posso especificar qual coluna que eu quero que ele visualize aqui. Vamos supor, ó, vou dar um clique aqui. Vou aqui, colunas, ó. Ó, tem todas essas informações aqui, ó, armadura, ID bronze e nome. Tá vendo? Ó? Mas no fim ele vai ter acesso a todos. Eu poderia muito bem aqui, no privilégio específico de coluna, só dar acesso para ele a armadura e o nome, sem informação do ID. Mas não foi esse caso. Ele vai ter acesso a tudo aqui e pode ver qualquer informação. Ok. Então, vem aqui terminal. Posso ver também os privilégios desse usuário, tá? Então, eu venho aqui como se utilizar aqui o select, host, user, select, private, e não vou mostrar de qualquer jeito. Aqui no privilégio de select, não vou ver, porque aqui é global. Eu quero ver específico. Então, eu faço o seguinte. Show. Eu vou colocar em outro maiúsculo aqui. Ele vai visualizar todo. Ué, estou escrevendo errado aqui. Pronto. Grants. Todos os privilégios for. De qual usuário que eu quero ver os privilégios que ele tem. Aí vem aqui, ó. Franjum, arroba. Vou colocar o host. Local host. Importante aqui, ó. Isso, direitinho. Vou verificar. Vamos ver? Foi, tá vendo? Olha só. Então, o usuário Franjum tem esse um privilégio, tá? Praticamente um. Aqui eu posso ter acesso, né? Só para entrar no meu PHPadmin, mas de acesso a uma tabela só tenho só nesse cara aqui, ó. Olha só. Base de dados Atenas, Cavaleiros Zodíacos. Bom, vamos entender um pouco melhor o que eu fiz aqui. Vou deslogar dessa conta aqui que eu tenho, que eu utilizei, que é o root, tá? Vou logar por esse carinha aqui. Então, vou sair. Bom, sair daqui. Vou colocar o usuário
Franju. Opa! Sai daqui, rapaz. Pronto. Franju. E a senha que eu coloquei foi 1, 2, 3, 4, 5. Executar. Prontinho. Entrei. Olha só. Esse cara, né, o usuário Franju, não pode criar nenhuma conta. Olha só. Não tem o botão de criar conta de usuário, porque ele não tem privilégio global. É um privilégio específico que eu dei para ele. Olha só. Atenas e Cavaleiros do Bronze aqui, ó. Cavaleiros de Bronze. Então ele tem acesso a todas esse rapaz aqui. Olha só o que eu vou fazer aqui, bem rápido. Vem aqui no SQL. Ele vai só poder selecionar, como eu tinha falado para vocês. Então vem aqui, ó. Eu vou criar um select bem rápido. Select. Asterístico para selecionar todas as informações. From. De que tabela. Vou colocar aqui, ó. Dessa tabela aqui. Vamos ver se ele vai. Não vai, né? Então vou fazer o seguinte, cavaleiro. Opa, tô escrevendo errado aqui, que coisa feia. Cavaleiros de Bronze. Aí, pronto. Vou executar. Tá vendo? Deu um erro aqui, ó. Por quê? Por quê? Olha só. Ó, nenhum banco de dados foi selecionado, né? Então aí, ó, não selecionei porque eu não cliquei em cima do rapaz aqui. Como que eu posso fazer para ter acesso, ó? É só clicar em cima, né? Por favor, Franjinho, olha só. Agora sim eu tenho acesso a ele. Vem aqui em selecionar. Vou lá de novo. Select. From. Vem aqui. Cavaleiros, ó. Pronto, de bronze. Vem aqui. Seleciona lá. Apertei o Enter ou executar, ele vai mostrar o ID, nome, temos aqui, e a armadura de cada um. Agora, se eu for querer inserir alguma informação, vou de novo no SQL, estou aqui dentro, vou colocar aqui, ó, insert. Temos aí ID. Perdão, insert into, né? Olha só. Insert into. Vou aqui na base de dados. Faço isso. Pronto. Muito bem. Vou lá colocar aqui o ID, vírgula, nome, armadura. Olha que legal do utilizar o AMP, que ele vai me ajudando a colocar, não precisa escrever, tá? Vou colocar nulo aqui, que ele vai ser automático. Vírgula. Vou colocar eu como um cavaleiro aqui, ó, Franju. Só para ilustrar aqui, para a gente entender o que vai acontecer com esse usuário se ele tentar inserir aqui a informação. Armadura. Vou colocar nenhuma aí, só para... Nenhum, não tenho nenhuma armadura, eu sou só um cavaleiro sem armadura aqui, nenhum. Certo, tem aqui insert into, vou inserir aqui no Cavaleiros de Bronze, uma informação aqui nessas colunas, e essas serão as informações que eu vou tentar inserir lá dentro. Faço isso, executar, deu um erro lá embaixo, tá vendo? Aqui, ó, negado para o usuário na tabela cavaleiro, então eu não tenho o privilégio de inserir. Então significa o quê? Também não tenho o privilégio de fazer alteração e nem de deletar aqui o usuário, certo? Vem aqui procurar, ele vai me mostrar informações. Será que eu tenho aqui acesso a pagar? Ó, negado, tá vendo? O usuário não pode nem deletar esse rapaz aqui se ele quiser fazer por aqui, certo? Então aqui eu só especifiquei o que ele quer fazer aqui. Agora o seguinte, vem aqui no terminal, certo? Vou deslogar aqui, vou sair, vou entrar aqui com minha conta root, isso aí não vou ter. Muito bem, agora eu vou dar o acesso para ele aqui, em outra tabela aqui dentro do Atenas,
Então, vem aqui, ó. Faça o seguinte. Grant. Aí, nesse caso, eu vou dar dois tipos de acesso para ele, tá? Tanto o insert. Olha só que coisa maluca, mas eu vou fazer isso. Eu vou dar um insert para ele utilizar. E o update. Olha só, vou dar uma, vou fazer deixar o cara inserir e alterar as informações. Tá vendo? Vou fazer isso para ele aí, olha que coisa, que bonzinho que eu sou. Vem aqui on, vou dizer que isso que vai acontecer vai ser na base de dados Atenas. Ponto, que tabela vai ser? Bom, vou fazer isso no Cavaleiro de Prata. Leiros. Prata. Pronto. Vou descer um pouquinho mais aqui. Aqui, usuário. Vai ser no... esse rapaz aqui, ó. Se tiver outro usuário, coloco o nome dele aqui. Local. Root. Ó, a informação foi grande demais aqui, então ele desceu para de baixo aqui. Muito bem, então aqui, ó. Vou dar o acesso, tá? Um privilégio. Vai ser dois tipos de privilégio, grants. Então ele vai ter, ele vai possibilitar inserir e alterar. Aonde ele vai conseguir fazer isso? Ó? Na base de dados, Atenas, e na tabela Cavaleiros de Prata. Que usuário vai poder fazer isso? Ó? Franju. E sempre finalizo com ponto e vírgula e enter. Bom, sucesso. Consegui fazer. Tá? Então vou checar o que eu fiz aqui, né? Show. Vou verificar aí se tá tudo certo. Grants. Tirar aqui o mouse de cima. Aí eu vou colocar aqui for. Opa, ou não, for. Que é a mesma coisa que eu vou digitar aqui embaixo foi que eu digitei aqui em cima. Usuário. Que eu quero ver isso. E veja. Pronto, tá vendo? Ele tá mostrando aqui pra mim, ó. Então, ó, tenho tanto acesso só de inserir e fazer o update na base de dados Atenas e na tabela Cavaleiros de Prata e na de baixo. Ótimo, mostrou aqui. Vou lá de novo. Sai aqui no servidor. Entra aí com o usuário. Ó, já mostrou aqui embaixo. A senha 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. Vem aqui. Pronto, tá vendo? Olha que legal. Mostrou aqui. Tá vendo? Seleciona a base de dados, importante. Eu vou clicar aqui em cima. Selecionei. Vou lá. Vou tentar aí selecionar alguma informação dentro dos Cavaleiros de Prata. Tá? Vem aqui, né? Select. Todas as informações. Cavaleiros, ó, de Prata. Ponto e vírgula. Executar ou aperto Enter. Negado, tá vendo? Ó? Eu não consigo selecionar nada, tá? Então, aí resumindo, não tem segredo aqui o que acontece. Eu não consigo selecionar, mas como eu dei acesso para ele, ó, de inserir e fazer o update, ele vai conseguir fazer isso aí, fazer insert e update da tabela. Tá? Até mesmo se eu vim aqui na estrutura, ó, vem aqui, ó, vou clicar aqui na Cavaleiro de Prata, ó, não vai deixar nem visualizar, ó. Já no outro eu consigo, no do bronze, tá vendo? Porque eu dei o privilégio aí, dei determinados comandos para esse usuário aqui. Posso também, de novo, mesma coisa que eu fiz aí, tá? Lembrando, né, recapitulando aqui, ó, você coloca, né, aqui, vamos supor, seria a mesma coisa que está aqui, tá? O asterístico, ponto asterístico, eu tenho acesso global. Se eu quero dar um privilégio específico, eu posso aí colocar qual vai ser o privilégio e escolho a base de dados e a tabela e o usuário. Tá vendo?
E aí eu posso removê-lo isso, tá? Assim, a mesma coisa, próxima base de dados. Se eu quero dar acesso a Asgard e na tabela lá de Cavaleiro Deuses, mesma coisa, Asgard.Cavaleiro Deuses tu e o nome do usuário, e assim por diante. Mas eu quero remover um aqui. Como que eu faço isso? Revogue, tá? Revogue, olha só. Pronto, revogue. Vou remover, tá? Um acesso. Qual que vai ser? No caso aqui, você os dois. Se eu quiser só insert, coloca aqui insert, sem nenhum problema. Ele vai remover aí do usuário on, né? Aí é o seguinte, como eu coloquei um privilégio específico, eu tenho que falar para ele aí onde ele vai ser removido. Então aí tem aqui Atenas, né, que foi aí que eu coloquei. Ponto. Vou remover daqui, ó, Cavaleiros de Prata. Vem aqui, Cavaleiros de Prata. Aí eu vou colocar from de qual usuário que vai ser essa exclusão de privilégio. Aí eu vou colocar aqui, ó, vai ser minha, Anjum, arroba, local, né, o meu host, ponto. Então significa o quê? O que vai acontecer aqui? Ó? Vou remover o privilégio insert que está dentro dessas especificações aqui, ó, da base de dados Atenas, Cavaleiros Zodíacos, né? Zodíacos, né? O nosso Cavaleiros de Prata. Então tem que verificar se está certinho para não dar erro. From e o usuário aqui. Mas eu não vou deixar ele só atualizar, né? Eu vou remover também aí o update. Vem aqui, o update. Vou remover, tá? Então aí vai embora esses dois aqui. Vou descer, vou lá, né? Como aqui não posso utilizar mouse nem nada, então vai ter que ser nas setinhas aqui do teclado. Enter. Será que remover? Aqui mostra que remover. Eu vou até mesmo aqui. Opa. Vou aqui, ó. Vou fazer esse comando aqui, ó. Show. Grants. For. No usuário que eu quero ver. Se tem ainda privilégio. Localhost. E vamos ver. Pronto, olha lá. Mandou embora o privilégio que eu tinha aqui. Ó. Mas aí, ó. Continua aqui mostrando, né? O que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó. Ah, não saiu, né? Então é bem provável que eu tenha que sair do host. Então vem aqui, né? Porque aqui eu tô... Só deixei do Cavaleiro de Bronze. Vou de novo logar. Pronto, tá vendo? Agora sim foi embora, ó. Olha aí, ó. Tchau, tchau, ó. Então aí não tenho mais o acesso à tabela de prata lá dos Cavaleiros de Pratas. Certo? Então aí eu vou lá. Vou sair fora aqui desse rapaz. Vou utilizar aqui o root. Assim mesmo é branco. Então ele entrou aí total, tá? Então aí não tem segredo para você utilizar esse cara aqui. É a mesma coisa se eu quero dar acesso tanto a tabela Asgard, um determinado privilégio, tanto também no Poseidon, eu faço isso. E uma coisa bem legal vai ser o que? Vai ser de deletar esse usuário aqui. Que é bem fácil, né? Só clicar aí um aqui e remover, né? E já era. Mas, como estou utilizando aqui o nosso terminal, né? O nosso MySQL console, bem simples fazer isso. Não tem segredo. Ah, e detalhe. Como que eu faço? Esqueci só de falar uma coisa aqui, mas eu vou falar agora. Aqui eu estou dando um privilégio específico, né? Caso eu queira dar um privilégio total para o usuário, é simples, ó. Vem aqui, de novo, grants, vou colocar all privilégio.
Pronto, aqui eu dou um acesso privilégio para ele. Olha só. Vou aqui on. Aí eu vou ser bonzinho para ele. Eu vou dar acesso total aqui na Poseidon. A minha base Poseidon. E total tabela aqui, ó. Pronto, ó. Olha só o que eu fiz aqui. E que usuário, né? Tu Franjum local host. Pronto, o usuário aqui, o user, ponto e vírgula. Então, vou descer um pouquinho aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Então, eu estou dando um privilégio total nessa base de dados aqui, ó. Poseidons. Aqui vai dar errado logo de cara, ó. Então, vou deletar. Poseidon, olha só que coisa feia. Escrevendo errado aqui as sagas do Cavaleiro Zodíaco. Pronto. Então, aqui eu estou dando um privilégio de acesso a essa base de dados, Poseidon, e ele pode fazer o que bem entender lá dentro, tanto criar, deletar, inserir, né? Se ele quiser criar outras tabelas, ele pode criar, né? Ou até mesmo outra pessoa criar e visualiza, tá? Então ele pode inserir, selecionar, fazer update, deletar, criar tabela, tá? Deletar os dados, dar um drop nas tabelas e assim por diante, mas não pode fazer nada além disso, fora dessa base de dados Poseidon que eu dei acesso para ele aqui. Então significa que ele vai ter acesso a esse cara aqui. Vem, vou dar o acesso para ele, vamos ver que dá certo, ó. Ok, aconteceu aí, deu acesso, tá? Então ele vai ter tanto acesso específico de se selecionar nos Cavaleiros de Bronze, como vai ter acesso total na tabela, na nossa base de dados Poseidon, e total tabela aqui de privilégio. Bom, agora vou deletar esse usuário. E deletando, né, o usuário, eu mando embora todo o privilégio dele, todo o acesso que ele vai ter. O usuário não vai ter mais nada aí. Então, como que eu faço isso? Vem aqui, né, que vocês já aprenderam drop. Vou dar um drop aqui, né, aquele drop table, né, que eu já ensinei para vocês, mas aqui no caso vai ser drop user. Qual usuário que eu vou dar um drop aqui e mandar ele embora? Aí vem aqui, usuário tal, local host. Fecha aqui, ponto e vírgula. Então o que acontece, e toma muito cuidado, tá? Quando vocês forem utilizar esse comando para deletar um usuário, porque se vocês deletar um usuário e tentar voltar, você não vai voltar aos privilégios, vai ter que voltar a fazer tudo de novo. E caso tenha privilégio específico que você não lembrar, meu irmão, já era. Então aí tem que tomar muito cuidado. Então aí eu vou aqui drop user e vou lá, deu certo aqui o comando, não tem mais usuário selecionado. Então vamos ver aí, vem aqui, dá um select, aí eu vou colocar aqui host user, só isso, vou colocar só user aqui, não vou ver mais nada. From MySQL ponto user ponto e vírgula. Ah lá, tá vendo? Não tá mais aqui. Mandei embora aquele usuário lá e também vai sumir daqui. É só eu dar um F5 aí, dar uma atualizada no meu host. Olha lá, foi embora. Viu só? Não é tão difícil. Então, resumindo, vocês podem fazer tanto pelo console, foi o que eu ensinei para vocês, tá? Que é óbvio que se você estiver utilizando aí um servidor privado, né, de contrato total, né, acesso, porque você vai contratar um serviço de hospedagem, você tem pouco acesso à sua base de dados, você não vai ter privilégio nenhum ao seu sistema operacional do servidor, você vai ter acesso a banco de dados e mandar arquivo via FTP, que é o mais comum aí no serviço de hospedagem. Mas tem serviço de hospedagem mais avançado, que aí o administrador do site tem total privilégio de mexer
no sistema operacional. E também com isso é óbvio que ele vai ter acesso ao servidor, né, MySQL, toda a administração do PHP-Admin e assim por diante, que a gente chama de servidor privado, que o usuário pode fazer o que bem entender o administrador. E aí você vai utilizar por aqui para fazer isso. Mais fácil pelo terminal, qualquer lugar que você tiver. Aí, mas não gosto de mexer por aqui. Bom, pode fazer por aqui também, ó. Não tem nenhum problema vocês fazer, né, todo aquele caminho que eu fiz, acesso a privilégio, criar usuário, editar, fazer o que bem entender. Mas aquilo que eu tinha que falar para vocês, tem que ser no usuário master do nosso MySQL aqui do PHP-Admin para fazer isso. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Críticas, dúvidas e sugestões, deixe no comentário do vídeo. Se é a primeira vez, se inscreva no canal. Se gostou, deixe seu joinha e compartilhe para seus amigos. Curta nossas páginas no Facebook e no Twitter. Até a próxima aula e tchau, pessoal.